bem-vindo ao podcast Maridos Potentes. Eu sou Vini Andrade, terapeuta de família, e nesse podcast eu entrevisto maridos cristãos para compreender como eles exercem a sua função de esposo, como a fé cristã é percebida dentro das suas famílias, como eles ajudam a promover o reino de Deus dentro dos seus lares. Hoje eu entrevistei o meu amigo e irmão em Cristo, Glauber. O Glauber é casado com a Nayala. O Glauber vai nos falar como ele conheceu a Nayala, como ele faz para desenvolver o seu papel de esposo, o que ele faz para ser um marido potente. Essas e outras perguntas o Glauber vai nos responder nessa entrevista. Acompanhe comigo esse vídeo, que Deus te abençoe. E hoje eu estou aqui com meu amigo, irmão em Cristo, Glauber Dazi. O Glauber está fazendo parte hoje do podcast Maridos Potentes. O Glauber é casado com a Nayala, que é minha amiga, irmã em Cristo também. Nós congregamos na mesma igreja. Glauber, obrigado, irmão, por fazer parte desse podcast, por ter aceitado o convite. É uma grande honra para mim poder ouvir a sua história e como você exerce a sua função de esposo no seu casamento, viu? Valeu, Vini. Eu que agradeço novamente pelo convite. É uma surpresa ali de início, mas é uma honra de verdade participar das conversas aqui com você, alguém que eu admiro tanto, como já falei tantas vezes, né, Vini? E onde já passou também aqui algumas pessoas que eu admiro tanto, então é uma honra participar aqui, viu? Amém, meu irmão. A honra é toda minha, tenha certeza. Glauber, e para que o pessoal te conheça, meu irmão, fala um pouquinho do seu histórico familiar antes de nós entrarmos, propriamente dito, no tema do esposo potente, que é o nosso podcast aqui. Certo. Então, Vini, eu sou filho do seu Sebastião, da dona Dora. Tenho o privilégio de ter meus pais ainda vivos e casados já há 43 para 44 anos, cristãos, desde que eu me entendo por gente. Acho que eles se converteram ali quando eu tinha por volta de 4 anos. Continuam juntos aí na mesma fé, casados, unidos. Eu sou o filho caçula, né? O meu irmão mais velho, Kleber, infelizmente já faleceu já. Nós éramos 2, né? E também compõe a minha família o meu sobrinho, Rafinha, que é meu grande amigão também, filho desse meu irmão que faleceu. Cresceu ali também como se fosse um irmão mais novo meu ali. Ele é meu parceirão, meu grande amigo para todos os momentos. E a minha família, a base da minha família é essa, né? Como eu disse, meus pais se converteram logo quando eu era bem pequenininho, então desde que eu me entendo por gente, eu venho de uma família que tem essa base forte, né? Falando de Deus ali dentro de casa, com esses princípios. Sabe assim, eu tive uma vida muito, assim, muito abençoada, assim, por ter pais justamente com esses valores, poder me guiar através deles, sabe? Ainda que eu só fui me converter na adolescência, assim, mais tarde, não converti de imediato, mas ali dentro de casa eu vi o exemplo deles, né? Minha mãe é uma pessoa muito de fé, sempre com uma palavra muito positiva. Meu pai é um cara que eu sempre vi o exemplo dele assim, sabe? Ainda que eu não fosse convertido, mas eu via, por exemplo, meu pai às vezes saindo do culto na igreja e parando alguém num posto de gasolina para evangelizar, sabe? Assim, para falar de Deus. Quando eu pequeno eu não entendia muito, mas hoje adulto, quando eu vejo dessas coisas assim, eu sou muito grato de ter tido esses exemplos, sabe? Meu pai sempre foi um cara que trabalhou muito, sempre tive um relacionamento muito tranquilo com a minha mãe, né? Com meu pai, acho que foi onde eu tive as maiores desavenças, assim, né? Os dois batendo muita cabeça, assim, principalmente na adolescência. Meu pai era taxista, né? Então ele passava boa parte do tempo trabalhando na rua, né? Então a gente às vezes não conectou tanto assim no período da adolescência mesmo. E nesse período também foi muito importante o meu irmão, na realidade, né? Meu pai sempre foi um exemplo muito assim de trabalho, de dedicação, de sustentar a família. Eu sempre admirei muito ele por isso, né? Por toda a energia que ele sempre deu e ainda dá até hoje, né? Ele não trabalha mais, mas é um exemplo de homem assim na questão de se dedica para a família. E
mas às vezes no que ele, na deficiência que talvez ele tinha, assim, como pai, eu via muito, tipo, eu me inspirava no meu irmão, assim, meu irmão é um cara que nas minhas inseguranças ele procurava sempre trabalhar bastante, assim, sempre desenvolver. Eu sempre fui muito inseguro, né? Então, por exemplo, quando eu era pequeno, todo mundo queria ser jogador de futebol, mas eu queria ser jogador de basquete. Aí eu lembro que eu era muito inseguro, muito tímido, assim, para ir nos clubes e fazer teste, às vezes até para procurar, né? Mas eu lembro do meu irmão pegando o telefone, assim, eu com todo tímido, todo inseguro, mas ele pegava, ligava nos clubes e falava assim, ó, vocês não têm ideia, meu irmão joga demais. Sei que vocês não têm teste, não têm peneira, mas por favor, arranje uma oportunidade para ele aí arranjava o dia, o horário lá, eu ia, meu pai me levava. Então, assim, ainda que muitas vezes, como eu falei na adolescência, eu era muito teimoso, batia a cabeça com meu pai, mas às vezes as coisas que eu procurava no meu pai, o meu irmão, ele despejava assim com muito amor, assim, com muita graça na minha vida, né? Então, eles são as duas referências que eu tenho de homem, assim, e são, sabe, quem me vê assim, vê muito dos dois, assim, sabe? Então, acho que essa é a base da minha família, sabe? Esse relacionamento forte com meu irmão, né, pelo tempo que ele teve aqui. Acho que esse mês vai completar 10 anos já que ele não está mais entre nós. É uma perda muito grande, mas, como eu disse, continua muito marcado aqui tudo que ele fez. E eu tendo esses dois pais muito abençoados, né? O meu pai e a minha mãe, que são pessoas maravilhosas, incríveis. E também são exemplos para mim de fé em Cristo, assim, que já há 30 e poucos anos de caminhada com Cristo aí, eles me emocionam muito também nisso. Amém. Nossa, cara, eu quero destacar a princípio seus pais mais de 40 anos casados. Nossa, Exatamente, que exemplo, né? exatamente. Eles casaram, acho que 79, acho que é isso, não me falha as contas. É, E, 2019 fez 40, isso mesmo. e, sabe, casados ali, firmes e fortes e dando um ótimo exemplo. Acho que é por isso também que desde pequeno eu nunca tive aversão a casamento, pelo contrário, eu sempre sonhei com casamento porque eu tinha um grande exemplo deles, né? Então eles são exemplo de caminhada com Cristo, são exemplo de família para mim, eles são assim, são o grande exemplo para mim, são meu pai e minha mãe, assim, sabe? Eu sei que muitas vezes a gente ouve testemunho de gente que não teve isso, né? Da frustração, com o formato de família, casamento, ou até mesmo com igreja, mas na realidade eles são a minha inspiração, assim, sabe? Eles me motivam muito nessas duas caminhadas, família e amor de Cristo, assim, a vida com Cristo, eles são a minha base, o meu exemplo. A gente, ao longo da caminhada, a gente vai vendo outras pessoas que a gente vai passando a admirar, mas a minha maior admiração, o meu maior exemplo vem dentro da minha casa, meu pai e minha mãe. Cara, como são felizes os filhos que podem contemplar esse modelo instituído pelo próprio Deus. Olha como isso faz bem para a família. Eu vejo você falando dos seus pais, e me vem essa imagem, né? Puxa, um casal mais de 40 anos. Pô, e você é novo, hein? Você tem quantos anos? Você tem 30 aí? Tenho 34. Os meus pais, 34? vou fazer 35, meus pais já estão, meu pai, se não me engano, está com 77 anos. E acho Olha que minha só. mãe já está na casa dos 70. Minha mãe é mais nova, mas já está na casa dos 70 também. Se minha mãe tiver isso, ela provavelmente não vai gostar de eu falar mais ou menos a idade dela. Me desculpa, mãe, me perdoa, mas é para honra e glória de Cristo para saber que vocês estão juntos há tanto tempo aí e glorificado o nome dele por essa união. Amém. O Glauber, e você, cara, é o quarto homem que fala aqui no canal que tinha o casamento como um sonho. Olha que interessante isso, né? Ou seja, eu tenho entrevistado muitos homens e você é o quarto, pelo que eu estou contando. Talvez tenha mais, só que eu não lembro. Que fala que o casamento era um sonho. Ou seja, o homem também quer constituir família. E isso é aprendido em casa, porque, como você falou, a nossa base vem da nossa família. E esses homens que falaram aqui, então, o Lucas Maia falou, o Daniel, que eu entrevistei, o Sérgio falou, que é o responsável financeiro do Colégio de Itaquera. Agora isso explica a família, né? Ou seja, quando nós ouvimos os filhos, a gente consegue compreender também sobre os pais, sobre a família. E com certeza isso vem pelo exemplo que você viu dos seus pais. E quero também destacar
Você mencionou o seu irmão com muito carinho, essa referência também. Ele é quantos anos mais velho que você, seu irmão? 8 anos. Ele é de 80 e eu de 88. 8 anos. Ah, então você o teve com muita inspiração. Ele foi muito inspira. Você o via como muita inspiração, né? Ele realmente é uma faixa etária, é uma distância grande na faixa etária ali, né? Vocês Eu chegaram a brinco, brincar quando crianças? sim, eu brinco assim, inclusive, sobre essa faixa etária. Eu falo assim, quando eu era bebê, meu irmão era criança. Quando eu era É, criança, meu irmão era adolescente. Quando eu era adolescente, meu irmão era adulto. é, Então, assim, a gente nunca bateu, assim, as idades, assim. Ah, então, ele brincava comigo, assim, mas tinha muito essa questão de parecer ele ser o protetor, assim, sabe? imagino. Quando eu comecei, por volta dos 10 anos, quando eu comecei a me interessar por basquete, né? Ele viu que eu não tinha muito interesse por futebol. Meu irmão jogava muito bem futebol, quase foi profissional. Mas aí ele viu que a gente já não tinha muito essa conexão, mas quando ele viu que eu comecei a gostar de um outro esporte, ele começou a me incentivar, então ele me deu bola de basquete, camiseta, ele fazia esse negócio de ligar nos clubes, né, desde pequenininho lá. Então a gente brincava também um pouco de bola, videogame, então ele brincava assim, mas muito nesse sentido assim de é, a gente não tinha a mesma cabeça, mas era mais um cuidado de um irmão mais velho mesmo ali. Aí só quando eu me tornei adulto, né? E foi justamente quando meu irmão faleceu, né? Quando a gente começou a se conectar mais no sentido assim quando a gente tinha a cabeça um pouco mais parecida, foi quando ele faleceu. Eu lembro que eu estava morando em Pernambuco, aí quando eu voltei, a gente se relacionou um pouco, saiu para show, essas coisas, e aí pouco tempo depois assim ele foi embora, mas tudo que nem eu falei, tudo que ele fez lá atrás, assim, fica muito gravado, assim, eu tenho isso muito no meu coração. E também pude ver ele como pai, né, fazendo tudo isso que ele já fazia comigo, com meu sobrinho, né, então, assim, só mostra o caráter dele, assim, sabe? Legal, que bênção. E a memória, eu não digo a memória, mas o legado dele vai continuar nas próximas gerações da família de vocês, porque a forma como você fala e o próprio filho também dele vai levar, né, essa força dele para as próximas gerações na família de vocês e os antepassados vão sendo reverenciados de geração em geração por Amém. ter, por estar levando a família cada vez mais longe, né? Amém, com certeza. Glauber, como você e a Nayala se conheceram, meu amigo? Eita, Vini, eu acompanho aqui o canal e geralmente o pessoal já fala e já emenda já na parte do relacionamento, né? Agora você fala como eu conheci a Nayala com 11 anos. E Com 11. eu só comecei a namorar ela aos 32, eu acho. Então, assim, como eu conheci ela aos 11 anos de idade, lá no colégio Cidade de Hiroshima, em frente ao Parque do Carmo, aqui na Zona Leste, na sexta série. Na sexta série, vê só. Eu lembro que eu não sei nem se eu já falei isso pra ela, mas eu lembro que, assim, eu já era daquela escola, ela veio de um outro colégio, né, transferida, logo no começo do ano. Então, a quinta série era uma turma, na sexta série era a mesma turma, só que entrou alguns que vinham transferidos, e entrou ela. A primeira vez que eu falei, nossa, que menina linda, na minha cabeça, assim, né? Só que ela era de uma turminha dos descolados lá, e eu era da turma dos meninos tímidos, do fundão ali, que não, sabe? Então ela ficava num extremo ou no outro, assim, mas não era só físico, assim, era tipo, a gente nunca falava, assim, a gente não conversava, não era de dois mundos diferentes. E essa sala continuou junto, né? Então mudou sétimo ano, continua a mesma sala, oitavo ano, continua a mesma sala, primeiro ano do colegial, segundo ano do colegial, ela continuava com os amigos dela e eu com os meus. Só quando chegou no terceiro ano do colegial, sei lá o que foi que aconteceu, porque eles falaram assim, essa sala só dá muito trabalho, vamos desfazer essa turma e jogar cada um para uma sala, assim, sabe? Começou a desfazer a turma. E aí, eles jogaram eu e a Anaela na mesma sala, de novo. A gente continua na mesma sala. E os que vieram com o fundo da nossa sala antiga era uma galera que ela não se dava muito bem, nem eu muito bem. Então, ela foi lá e decidiu puxar assunto comigo. Falou assim, você é o único aqui que eu acho que eu gosto mais ou menos, vamos
passar a conversar. Eu acho que por ela, eu não sei, acho que eu tinha alguma antipatia. No começo eu achei ela linda, mas depois, ao longo de todos esses anos juntos, acho que tinha alguma antipatia. Eu falei, putz, essa menina veio falar oi pra mim, sentar do meu lado aqui, meu Deus do céu. Isso foi lá em fevereiro, começo das aulas, né? Mas ali ela ficou sentando do meu lado todo dia lá, a gente começou a conversar, começou a desenvolver uma amizade muito rápido, assim, mas muito rápido. A gente viu que a gente tinha muita coisa em comum e a gente passou a ser melhor amigo, assim, mas uma amizade muito, muito intensa. Assim, a gente fazia tudo junto, estava sempre junto. Aí comecei a ir para casa dela, de vez em quando conheci os pais dela, né? E a Nayala, acho que nesse período ela estava, não sei se estava começando, ou já estava indo na igreja já. E eu, aquela coisa, né? Filhos de pais cristãos, mas não gostava de pisar um pé na igreja. Achava lindo, tudo mais, admirava, mas não queria que falasse de Jesus para mim também não. Só que aí ela me convidou um dia lá para ir para a igreja, para um evento. Gostei, fiquei muito emocionado. Acho que tudo aquilo que já tinha sido semeado lá atrás começou a fazer sentido naquele dia. E aí eu decidi ir de novo outro dia na igreja. E não era por causa dela, assim, porque a gente não era apaixonado, a gente era amigo. A gente era muito amigo, assim, a gente tinha uma relação, assim. Tanto que ela ficava falando dos meninos que ela gostava lá e tudo mais. Você vê como que era o começo da situação. Lá no 2006, no terceirão. Como a Naela diz, do terceirão para a vida. Aí eu comecei para a igreja, Vini. Aí eu realmente me converti, assim, né? Entreguei minha vida para Cristo. Eu lembro de você falar assim, eu me converti numa época, só que eu só fui me batizar em novembro. Para mim, foi Isso isso, mesmo. né? Me converti em fevereiro, me batizei em novembro, dia 24 de novembro de 2007. Pô, você lembra disso, cara? Olha só. A gente conversou uma vez, você falou É, alguma coisa sobre isso. sim. E aí eu tenho um novembro marcante também, que foi o encontro com Deus. Que assim, a igreja lá também fazia o encontro com Deus, e na realidade, assim, eu comecei para a igreja no meio do ano e todo mundo falava que tinha que ir para o encontro e eu não consegui ir para o encontro por algum motivo, que tinha alguma prova que eu tinha que fazer. E aí só ia ser depois, meses depois, o próximo, no fim do ano, e eu esperando naquela expectativa, mas eu tinha me convertido de uma maneira tão genuína, eu buscando muito a Deus ali, tive um encontro genuíno com Deus no meu quarto ali. Então eu entreguei minha vida para Deus naquele ano ali e segui minha vida com Cristo. Então a Nayala, ela foi importante para mim, assim, no primeiro momento de amizade e de conversão genuína para Cristo, assim, porque é ela que as minhas primeiras dúvidas ali de cristão novo convertido, era ela, o pai dela, a família dela ali que me ajudava nisso, sabe? E com os amigos que eles foram inserindo, assim, na minha vida. Então, o primeiro momento, Vini, é esse, a gente estudou junto, cara. A gente estudou junto e ela foi parte da minha conversão como amigo ali. Só que Olha aí, só. seguindo esse período, né, a gente viveu aí o quê? Eu fiquei 3 anos na igreja, depois eu me desviei. Aí e a gente perdeu contato, assim, ela foi viver a vida dela, né, eu vivendo a minha, eu fui namorar, morei fora de São Paulo. A Nayala casou, né, teve um casamento e a gente foi vivendo as nossas vidas, a gente meio que a gente tinha um carinho muito grande, assim, um respeito muito grande, de vez em quando se falava por mensagem, assim, mas a gente não tinha mais aquela amizade que a gente tinha da época de colégio, né? Mas a gente tinha um respeito muito grande ali, a família, e a gente só foi seguindo as nossas vidas ali e até que o meu relacionamento acabou, né? Um relacionamento que eu estava tendo, foi esse que eu inclusive estava morando fora de São Paulo, voltei para São Paulo. Aí, algum tempo depois, o casamento dela terminou, né? Infelizmente, ali, o marido dela não cumpriu, né? O seu dever conjugal, né? Teve uma infidelidade. Ela ficou, assim, completamente destruída. E aí, nesse contexto, assim, que eu comecei para a igreja de Itaquera, eu estava mal, depressivo, e ela também. A gente começou a ir para a igreja de Itaquera, só que, assim, a gente não ia junto, a gente ia e a gente, assim, só para mensagem, tô indo na igreja de Itaquera, eu também, e a gente voltou a começar a conversar.
E foi perto do mês 6, dia 12 de junho, perto do dia 12 de junho, dia dos namorados, a Nayela falou assim, olha, isso já fazia um tempo já, né, que a gente tinha recuperado contato, ela falou assim, olha, amanhã é dia dos namorados, você tá solteiro? Eu tô solteiro também. A gente é muito amigo, confio muito em você, nossas famílias se amam, se respeitam. Por que a gente não passa o dia dos namorados só assim, pra gente não ficar sozinho, né? Ficar os dois na bad aí? Por que a gente não fica junto esse dia, mas só hoje? Ela falou, só hoje. Eu falei, olha, até Olha top. só. Você acredita, Vini? Foi assim que começou o negócio. Eu falei assim, é porque era um negócio, tinha uma barreira tão grande assim de amizade, assim, era um negócio tão forte, a amizade, que a gente não ia muito pra esse lado. Aí eu lembro que a minha única coisa assim, eu falei, Nayela, olha, você é meio doida, mas tudo bem, eu aceito isso aí, mas assim, contanto que seja só hoje, só dia 12. Passou, deu meia-noite, acabou isso aí e a gente volta a ser só amigo. E assim, passou aquele dia dos namorados lá, que se não me engano foi de 2019, a gente tá casado, né? E, e aí foi assim que a gente começou então, o primeiro momento foi a amizade na escola, o segundo momento foi, a gente começou assim, a namorar, assim. Só que aí a gente passou pelos nossos processos também, que a gente estava voltando, né? Os dois voltando para a igreja, né? Os dois se desviaram, então a gente estava num momento que a gente estava muito machucado ainda, que a gente precisava de muita cura, e, e foi aí que a gente começou sabe, né, viver um processo de Deus, assim, de ter uma liderança que olhava pela gente, né? Que começou a cuidar da gente de perto, lá, dos jovens de Itaquera, daqui a pouco o pastor chegando também para abençoar a gente. Então foi assim que a gente se conheceu, Vini. Olha só. E vocês começaram quanto tempo depois a namorar ali, então, depois do dia 12 de junho de 2019, né? Ali, eu sei que no dia seguinte a gente já começou a ficar de novo, assim. Eu falei que era só até meia-noite, mas depois. E a gente começou aí, assim, né? A família dela já gostou da ideia, porque me conhecia desde adolescente, né? Sabia que eu cuidava muito bem dela, que eu tinha muito carinho, então eles já me conheciam. Aí eles super apoiaram, as irmãs super apoiando, a gente começou a se relacionar. Só que aí a gente começou a viver também um período muito difícil, né? Porque ela estava passando por um processo muito dolorido, assim, era bem recente, né? Não tinha, sei lá, não tinha nem um ano, né? Então, era muito recente, assim, então tinha muita coisa que ela precisava trabalhar, e eu também, eu vinha de um período que eu estava anos desempregado, com a autoestima lá embaixo, literalmente com depressão e transtorno de ansiedade. Aí eu comecei a fazer terapia e a gente ficou numas indas e vindas, assim, porque era muito instável o nosso relacionamento. E a gente também estava no processo de começar a ir para a igreja de novo. Então a gente aquele negócio do crente que já foi crente e agora vai com o pé no freio, assim, sabe? Não, vai para a igreja, vai meio machucado para a igreja também, com os receios, vai lá, senta no fundão, sai sem falar com ninguém. Então a gente tava, sabe, começando assim, ir para a igreja. Então foi muito nesse período que a gente começou a se relacionar. Então a gente ficava numas indas e vindas, assim, sabe? Ok. Aí até que vocês casaram e eu tive, né, tenho o privilégio de conhecer vocês, a gente congrega juntos lá na igreja de Itaquera. Glauber, e com quantos anos? Acho que você mencionou com 32 anos que você casou, foi isso? Eu entendi bem? É isso mesmo? Eu, eu casei com 33, idade de Cristo. Ok, com 33. E o que mudou é, depois do casamento? Aliás, o que mudou na sua vida, Glauber, com o casamento? Tudo, mudou tudo, Vini. Eu, apesar dos 33 anos de idade, eu acho que eu não tinha tido muitas experiências de vida assim. Eu acho que eu fui, talvez, muito mimado, não sei. Eu acho que eu cresci da maneira que eu fui criado pelos meus pais, assim, se tem uma coisa que eu posso pontuar na criação deles, assim, é que eles não me deram muitas responsabilidades. E como você muito bem sabe, Vini, até melhor do que eu, casamento é totalmente sobre responsabilidades, né? Então, mudou muito a minha vida, assim, porque eu passei a ter que ser um cara
que administra melhor as coisas, que tem uma responsabilidade maior consigo mesmo, com a minha esposa, com o meu trabalho, com tudo ao meu redor, assim. Então, o casamento, ele mudou, assim, completamente a minha vida, porque eu não tinha essa experiência, assim, sabe, de lidar com as coisas dessa maneira, de uma maneira mais responsável, assim, sabe? E foi a partir do casamento que eu comecei, a gente até teve processos muito acelerados durante o nosso casamento. Acho que foi Deus falando assim, ó, você precisa muito amadurecer como homem, então a gente vai colocar umas coisas para você viver aí, que é justamente para você dar essa amadurecida. E, e acho que esse foi o principal ponto, assim, Vini, foi justamente esse, assim, eu ter que amadurecer bastante, porque eu tava vendo muita coisa, assim, que eu não tinha nem ideia do que eu ia passar, assim, no casamento. Sim. Essa questão da responsabilidade, de fato, inicialmente para mim também foi um peso. E de fato muda muito a nossa vida, né? A gente começa a exercer uma função que a gente não sabe como fazer. Aliás, a gente tem até o modelo, que são os pais, mas por mais que você passe 10 anos lendo um livro sobre natação, você só aprende a nadar de fato quando cai na água, né? Exatamente. E, assim, glória a Deus, né? Porque foi realmente o maior período de crescimento, assim, para mim também, e para ela também, né? A gente vai crescendo junto, na realidade. Apesar dela já ter tido a experiência do casamento, muita coisa de vivência do casamento, ela tivesse uma ideia, assim, mas também num casamento não saudável, né? Então, muita coisa a gente foi pegando junto, aprendendo junto, e crescendo mesmo, assim, dando a mão pro outro e enfrentando as coisas que vinham pela frente. Sim. É muito bacana poder conviver com vocês na igreja. Vocês são um casal muito abençoados mesmo. A forma como vocês encaram a liderança, vocês são líderes na igreja de Itaquera também, lá com os jovens. A forma como vocês conduzem, a Nayala é muito intensa. Eu vejo ela muito intensa, Sim. abraçando as meninas que ela supervisiona mesmo, sendo referência, né? Você também ali com os meninos. Então, Deus seja louvado pelo casamento de vocês, pela forma com que vocês encaram as responsabilidades dentro da igreja de Cristo, dentro do corpo de Cristo. E, cara, fico muito feliz, assim, ó, 22 anos depois, né, vocês casaram? Desde quando vocês conheceram? Eu acho Vocês que conheceram com 11, né? 11, 12 anos? isso, por volta de 11, 12 anos, a gente foi Olha, casar. talvez uns 21 anos. Olha só É, que coisa, eu com 33, ela com 32, a gente acabou casando. 32. Ô, Glauber, e quais são os seus maiores desafios enquanto esposo, né? Você ali na função de esposo. Eu sei que você mencionou que as responsabilidades começaram a vir de outras formas, como você não as tinha enquanto você estava na casa dos seus pais ou quando você não era casado ainda. Mas hoje, como esposo, tem algum desafio que você fala, Vini, isso aqui é desafiador para mim, eu preciso me desenvolver nisso, eu não sei. Quais são os desafios que você enxerga no casamento, na sua função de esposo? Olha, eu acho que os maiores desafios que eu tenho hoje, na realidade, que eu tenho tido e que Deus tem dado graça, é o de lidar com desafios, de aprender a lidar com desafios, Vini, se é que isso faz sentido. Mas, por exemplo, como casado já em pouco tempo, a gente tem o quê? 1 ano e 4 meses, se não me engano, de casamento. 1 ano e 4 meses, 5 meses, e a gente já passou por tanta coisa junto já, que nem a gente já falou, assim, eu e ela, como se fosse Deus acelerando processos, assim, pra gente, sabe? E eu ter que lidar com grandes desafios. Então a gente já lidou com um período de escassez, com o período com dificuldade financeira. A gente já, inclusive, nesse período passou por uma perda muito grande, que foi um luto, né? A gente perdeu uma gravidez, né? A gente perdeu um bebê. Então a gente passou por muita coisa. Eu lembro que logo no começo do casamento, eu estava ali, a Nayala não trabalhava, né? Não estava trabalhando, estava desempregada, estava fazendo de tudo para conseguir um emprego, mas não conseguia, que era muito estranho, porque a Nayala nunca ficou desempregada na vida dela. Eu estava trabalhando como taxista na época, e
a gente morando de aluguel ali, primeiros meses de casamento, acho que foi no terceiro mês de casamento, bateram no carro que eu trabalhava, era a nossa única fonte de renda, nosso único sustento. E, e ali, sei lá, era a conta vindo, eu acabei ficando 3 meses parado, assim, né? Então, 3 meses sem entrar um centavo em casa, para quem mora de aluguel, sabe que daqui a pouco já começa a chegar o aviso, literalmente, assim, o aviso de despejo, se você não pagar sua dívida até tal dia, você tá sem casa. Lembro que acho que um dia depois de bater no carro, eu falei para ela, ó, tenho R$ 15 na conta, é o dinheiro de dar comida pro gato e eu não sei o que vai acontecer depois. Foi um desafio enorme, assim, sabe? E como eu disse para você, assim, eu não tinha a mínima ideia, eu saí de alguma pessoa que não tinha responsabilidade nenhuma e para estar vivendo desafios grandes, sabe? Como esse, tipo assim, poxa, acabei de casar e de repente já tô sem teto, assim, sabe? Tirei uma moça lá de uma casa que tinha tudo para de repente não ter praticamente nada, assim, sabe? E eu lembro que até antes mesmo disso acontecer, eu estava orando aqui em casa. Eu sempre contei essa história, né, para os meninos da célula, né, da minha supervisão. A Naela sempre também compartilha essa história da perspectiva dela, mas eu estava orando um dia aqui em casa e eu estava lendo a passagem que Jesus pede insistentemente para que os seus discípulos atravessem o mar e do nada vem uma tempestade. Né? E assim, eu fazia meu devocional, fazendo meu devocional todos os dias ali. Você sabe como que é, a gente faz o devocional justamente para entregar o nosso tempo para Deus, para entregar a nossa adoração. Eu não esperava que Deus fosse falar comigo. Estava cumprindo meu papel ali de cristão, sabe, de me relacionar com Deus. Só que Deus decidiu falar comigo, né? Ele falou assim: ó, você vai passar por um momento muito difícil. Mas me chamou muito a atenção aquele texto que fala assim, olha, que Jesus pediu insistentemente, ou seja, como se soubesse que ia ter uma dificuldade, mas ele queria que passasse por aquilo da mesma maneira. Eu sei que eu senti meu corpo tremer naquele dia, eu vi a voz de Deus nitidamente falando comigo, e até segurei para poder falar com a Naela isso, eu não quero falar que Deus falou que a gente vai passar por dificuldade, a gente acabou de casar, a gente está na nossa lua de mel praticamente. E aí eu lembro que, eu tomando coragem para falar, um amigo, o meu primeiro líder na igreja de Itaquera, o primeiro que cuidou da gente, o Edu Desani, Eduardo, ele mandou mensagem assim: Glauber, eu tive um sonho com você, com a Nayala, que o diabo estava tentando, rondando o casamento de vocês para destruir vocês. Fica alerta. E isso já automaticamente liguei isso com que Deus te falando comigo, que a gente ia passar por dificuldade. Assim, olha, eu não posso dar brecha agora, eu preciso conversar com minha esposa, a gente precisa entrar em oração, porque se a gente não se unir num propósito, esse desafio que a gente está vendo agora vai tragar a gente. Então, eu lembro de conversar com ela e de a gente enfrentar essa situação junto, assim, sabe? Então, um dos grandes desafios que a gente viveu já foi, logo de cara, foi esse, de ter que aprender a estar junto, sabe? De ter que, por mais que a gente quisesse ver uma lua de mel, mas que a gente precisava amadurecer, que a gente precisava seguir um propósito que a gente nem entendia onde é que Deus queria levar a gente, mas que ele estava guiando a gente através de um momento de dificuldade. Foi o que eu te falei, a gente passou 3 meses sem ter um centavo, assim, mas com Deus suprindo a gente em tudo. E que no final desse período, na realidade, né, eu, passados os 3 meses, foi onde fui chamado para o trabalho de agora, né, do nada, lá no período, no fim dos 3 meses, caiu todo o dinheiro que me deviam na conta, quitei todas as contas, não fiquei desempregado, assim, mas justamente na semana, Vini, coisa de Deus, assim, provisão de Deus. A gente viveu 3 meses sem um centavo sendo sustentado, e quando era o limite para pagar tudo, a gente ficava sem casa, Deus veio com uma provisão, tudo que era devido ali do seguro veio, pagaram, a gente quitou todas as dívidas. E ainda na mesma semana chegou uma nomeação do concurso público que eu tinha feito em 2019, que eu passei a trabalhar, que é o meu trabalho atual. Então eu nem precisei voltar mais a trabalhar no táxi, eu passei a ter uma outra vida, uma outra profissão, e Deus anunciou um tempo novo pra gente, sabe? Então essa foi uma das grandes coisas, eu aprendi a lidar com desafios. Meu maior desafio, quando eu falei para você, é estar aprendendo a lidar com grandes desafios. E o que seguiu daí também não foi moleza, né? Como eu falei, a gente acabou tendo uma gestação que a gente perdeu, foi um luto que a gente passou, foi um outro processo. Depois teve um problema lá com o carro, que a gente teve
já bate no financeiro também, né? E a gente já dá aquela apertada, a gente tem outro desafio grande que a gente precisa lidar. Eu sei que o primeiro ano de casamento foi assim, foi desafio atrás de desafio, atrás de desafio, mas quando acabou assim esse período assim, sabe, quando a gente fez um ano de casamento, eu na ela a gente olhou e falou assim, nossa, que um ano corrido, que um ano apertado, cheio de dificuldade, mas que um ano que a gente se uniu muito, que nosso relacionamento cresceu muito. Então, assim, dessa pergunta você falou de desafios, quais são os meus maiores desafios, mas também os meus maiores desafios foram os que me levaram muito mais além do que aonde eu estava lá no começo. Se eu entrei um menino mimado, agora a gente já começa a ser um marinheiro um pouco mais experiente, né? Passando por tanta dificuldade, mas sabendo que nunca é sobre as coisas, os desafios que a gente está vivendo, mas sobre o que Deus quer fazer através deles nas nossas vidas. Nossa, cara, que forte isso. Você mencionou a questão, e a questão financeira que você mencionou, eu tô falando pausado que eu tô tentando lembrar. A gente teve uma conversa, se eu não me engano, na casa do pastor Marcelo, sobre esse período, Oi. desses desafios financeiros que vocês estavam passando. A gente chegou a conversar um pouco. Você sabe que as finanças é um dos maiores motivos que geram divórcio. Mas, em meio à tempestade, né? Quando o casal... E você citou a passagem também, que os discípulos tiveram que atravessar. Uma das passagens que eu lembro que, quando os discípulos atravessavam ali o mar, eles estavam a caminho de Gadara, aí o Senhor Jesus está no barco dormindo, em meio à tempestade, ele está descansando em meio à tempestade, e os discípulos apavorados, mas ele ali descansando, ou seja, talvez mesmo em meio aos desafios, o Senhor estava, né, de repente, ó, pode descansar que eu estou cuidando de vocês. E de fato ele cuidou. E como você muito bem falou, esses desafios financeiros, cara, eles, quando o casal quer ficar junto, esses desafios aproximam o casal. Não derruba. O casal está firmado na rocha, que é Cristo, não derruba, e Cristo fala isso, né, em Mateus 7, né, se vocês ouvem as minhas palavras e as praticam, vocês serão como aquela casa edificada na rocha. As tempestades virão, os fortes ventos virão, vão bater na casa, mas ela não será destruída. E de fato, eu creio que foi essa fé no Senhor Jesus, esse amor que vocês têm um pelo outro também, que os manteve firmes. Exatamente, Vini. Você mencionando justamente os textos que mais batiam na época assim no nosso coração, né? E assim, você vê o quanto que é importante na realidade também, o quanto que a pessoa com quem a gente faz uma aliança, né? Poderia ser uma pessoa que poderia me colocar para baixo, assim, poxa, mas você não é o provedor, cadê agora? Olha a situação que você me colocou. Mas não, eu lembro desse dia de eu falar assim pra Nayela, assim, falei, Nayela, eu tenho 15 reais na minha conta, eu vou comprar a comida do gato, porque o bichinho é filhotinho ainda, não tem o que fazer, não vai ter nada pra gente. Ela falou assim, vamos sentar aqui de frente um pro outro, vamos dar mão, vamos orar. Não sei o que vai acontecer também, mas o Senhor vai suprir. Eu lembro que a gente deu as mãos, orou assim, aí o pastor Marcelo ligou pra gente, falou assim, logo depois, falou assim, Glauber, tá em casa? Eu falei, tô. Ah, tá bom, tô passando aí. Passou aqui, deixa uma cesta básica aqui. Ele falou assim, nossa. E a partir daí a gente começou a viver, tipo, assim, foi logo depois de uma oração, assim, logo depois disso a gente passou a viver milagre atrás de milagre durante 3 meses. E aí, no final desse período de 3 meses, a Ana falou assim, olha, eu sei que você não descansou muito bem esse período, porque você tem a mente de um provedor, você está preocupado em prover na sua casa, mas se você for parar para ver, esses 3 meses foram os 3 meses que, e se pegar os meses anteriores, foi o período que a gente mais ficou tranquilo, que a gente mais descansou, que a gente mais se curtiu, que a gente mais aproveitou, que a gente mais comeu bem, inclusive, assim, a gente não tinha dinheiro, mas a gente comeu tão bem nesse período. E eu falei assim, nossa, como isso é doido. Eu falei assim, olha a mulher que eu tenho do meu lado, cara, se não fosse ela orando junto comigo, se não fosse ela intercedendo junto comigo, ela poderia talvez ela poderia sentir totalmente no direito de falar assim, olha, isso aí é culpa sua, vai dar um jeito, mas ela falou assim, não, vamos dar um jeito, eu sei que você está fazendo o seu melhor e no que a gente não consegue fazer, a gente vai confiar em Deus. De novo, lá no começo, né, e também porque ela viu lá no comecinho que eu estava fazendo meu papel de sacerdote, buscando a Deus, falou assim, ó, Deus falou que a gente vai passar por um BO, então
ela já vem junto, mas se Deus falou que a gente vai passar também, ele não vai deixar a gente faltar nada pra gente, então ele vai sustentar. Então essa união, assim, sabe, de quando você faz seu papel, você inspira outra pessoa do seu lado que vai procurar fazer o papel dela também. Você fazendo o papel de marido, sua esposa fazendo o papel de esposa, é sucesso na certa no casamento, sabe? Ô Glauber, é por isso que é melhor serem dois do que um, né? É exatamente isso, Vini. É exatamente por isso. É sobre isso que o texto estava falando. Cara, eu já passei por isso com a Dulce. Sério. Eu já passei por isso. E a Dulce, ela também me fortaleceu, cara, porque já teve vezes que eu não dormi, cara. É pesado, Então, né? então eu entendo você, essa preocupação de prover, né, essa responsabilidade, a responsabilidade é minha, como você falou, pô, eu tirei a menina da casa dela, então eu tenho que fazer a minha parte. E olha como é bom, né? A Bíblia diz, né? Eu citei esse texto, eu vira e mexe, eu reflito sobre isso com a Dulce. Prata e ouro são herança dos pais, mas a esposa prudente, diz o salmista, vem do Senhor. E como Eita. é bonito ver um casal em meio à dificuldade buscando a Deus. Não, assim, como eu falei, é um privilégio na realidade. Eu vejo que a Nayala é uma mulher, literalmente a mulher virtuosa, sabe? Ela é uma pessoa, ela é uma mulher que ajuda a edificar o lar. Ela é minha ajudadora, sabe? Ela, ou seja, nos meus momentos de maior fraqueza, ela tá lá para me apoiar. E assim como eu também procuro fazer meu papel e um fortalece o outro. Provavelmente se a gente tivesse sozinhos também caminhando, a gente provavelmente cairia fácil agora, e a gente também seria garra de novo da depressão, que nem a gente viu, tanto eu quanto ela. Mas caminhando juntos, as situações que deixaram a gente em depressão lá no passado não são maiores do que as dificuldades que a gente viveu hoje, né, recentemente. Mas o fato de um apoiar o outro faz a gente vencer coisas muito maiores do que tragaram a gente lá no passado, sabe, Vini? Então, como que isso é importante, assim, sabe? Isso, acho que isso realmente glorifica a Deus. Amém, cara. Imagina um casal jovem ouvindo isso. Puxa, então quer dizer que haverá momentos em que eu vou passar por dificuldade, mas se eu estiver no Senhor, talvez nos momentos mais difíceis é onde eu mais vou comer bem. É onde eu Exatamente. mais vou aproveitar com o meu cônjuge, nós vamos crescer juntos por causa da nossa aliança. Eu gosto dessa palavra aliança, e às vezes eu percebo que essa palavra aliança não tem sido entendida com o peso que ela deveria ser, principalmente nos casamentos ocidentais hoje em dia, os casamentos modernos, enfim. Mas glória a Deus que vocês têm isso latente na vida de vocês, viu, Glauber? Deus seja louvado. Amém. Glauber, eu ia perguntar como a fé cristã é percebida na vida de vocês, mas acho que no casamento de vocês, mas, cara, ficou muito claro aqui. Como Uma coisa, vocês encaram a fé cristã? Fala. não é que uma coisa puxa a outra, né, Vini? Acho que sempre que você falar de desafios, não tem como você viver desafio sem usar a fé como uma ferramenta para vencer os desafios, né? Sim. Então, eu falei que meu maior desafio, a resposta foi essa, né? É ter que vencer desafios. A ferramenta que a gente usou é a fé. E é isso, assim, para qualquer casal jovem que possa estar assistindo, ou qualquer solteiro que almeja, na realidade, um casamento, tenha em mente que a fé, quando uma pessoa com fé, Deus pode fazer muita coisa através dela, mas quando um casal junto une a fé deles em prol de um objetivo, principalmente quando é a coisa que Deus mais ama aqui na Terra, que é a família, cara, o que Deus não vai fazer através da fé de vocês? Ainda que vocês falem é pouca, mas se vocês combinam pouco com pouco, Deus vai fazer uma coisa enorme. É muito bom, né? Eu gosto muito de uma frase que fala assim: a gente canta sobre um Deus de milagres, a gente ora para um Deus de milagres, a gente evangeliza sobre um Deus de milagres, só que a gente faz de tudo para não depender do Deus de milagres. Isso. Nossa. Só que assim, eu acho que eu era uma dessas pessoas antes do casamento. É muito fácil chegar no culto, levantar as mãos, falar que Deus é um Deus de milagres. Só que quando você casa, não tem para onde correr, e vem uma situação que você depende de um milagre, você depende só de Deus,
não é tão fácil assim, só a fé, Vini, só a fé. Então, a fé, realmente, a nossa fé, assim, a minha da Naela, que permeia o nosso relacionamento, assim, de casal e nosso relacionamento com Cristo, sabe? E a gente passou desafios muito grandes, certeza que não foram os últimos, mas a gente tem certeza, por isso, por essa sequência que a gente passou no começo do casamento, que Deus não mostrou que a gente tinha desafios, mas na realidade ele demonstrou a aliança dele para conosco, assim, o que ele ia fazer nas nossas vidas se a gente permanecer nele. Então, assim, é tudo sobre a fé que a gente tem no Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glauber, como você se desenvolve? O que você faz para desenvolver como esposo? De repente você lê algum livro, você ouve alguém específico, como você se desenvolve como esposo? O que você faz para se desenvolver? Vini, olha, tem muita coisa que eu acho que é muito prática. Hoje a gente tem muito conteúdo, assim, ao nosso alcance, né? Então, eu gosto muito de ver vídeos na internet falando sobre casamento, né? E de depois pegar e destrinchar os textos e ler, assim, interpretar na Bíblia mesmo, sabe? Eu e a Anaela, a gente tem livros aqui sobre casamento, para a gente ler junto também. É uma coisa que a gente fazia mais no começo do casamento, mas também ajuda bastante. Mas vou te falar que a pessoa que eu mais ouço hoje, assim, nesse tópico é a minha esposa. Porque acho que muito meu norte que eu tenho para me desenvolver são ou as críticas dela, construtivas, claro, mas com muitas vezes o olhar dela, assim, sobre as coisas que eu posso melhorar. Então, eu procuro estar muito atento às coisas que ela tem que falar, digerir, sabe, ter aquele tempo mesmo de digerir e meditar, que é muito importante para você perceber se você está errando, onde é que está falhando, o que você pode mudar, para depois começar a discutir melhor isso com ela e começar a mudar, assim, a direção das coisas, sabe? Então, durante todos esses períodos que a gente falou agora desse começo de casamento, né? Que é pouco tempo, tá? Sei lá, 1 ano e pouquinho, 1 ano e 4 meses que eu falei, mas já muito intenso. Teve muito disso, sabe? Eu falo assim, pô, eu não sei lidar com isso. Mas ter uma pessoa que, com uma visão de fora, fala assim, ó, talvez você, nesse caminho aqui, você pode melhorar isso, você pode melhorar, ou você pode melhorar, sei lá, sua questão, sabe, fé mesmo, por exemplo, precisa ter um pouco mais de fé, ou eu não sei, mas sabe, muitas coisas pontuais assim que a Anaela traz, sabe, ela me ajuda muito a crescer. Novamente, Sim. louvado seja o Senhor pela esposa que eu tenho, que ela tem muito essa percepção de querer construir também o marido, assim, sabe, porque ela sabe quanto melhor eu for, muito mais benéfico vai ser para ela também, para o nosso relacionamento, para o nosso futuro. Então, de novo, eu poderia ter uma esposa que me julga demais, que me põe para baixo, sabe, muito expositiva, mas não, sabe, mesmo com os meus erros, com as minhas falhas, assim, ela procura, na realidade, me ajudar a ser melhor. E quando eu penso nisso, eu só penso que a pessoa que eu vejo que me ama, com os meus defeitos, com as minhas falhas, que me ajuda a ser melhor, é Jesus. Então eu vejo Jesus na minha esposa todo dia, Vini. Pode parecer clichê para alguma pessoa, falar assim, ele tá falando por falar, para elogiar a esposa, para ganhar uns pontinhos com ela. Mas não é, eu falo isso para ela mesmo, eu falo para ela, eu vejo muito Jesus na sua vida, sabe? Porque você é a pessoa que mais me ajuda a crescer, principalmente que ela é muito detalhista, assim, me ajuda muito em cada ponto, assim, poder evoluir e crescer, Vini. Então, a pessoa que o meio hoje que eu mais uso para evoluir como marido é ouvir o bom senso da minha esposa. Legal, isso que você falou mostra como é importante nós darmos voz para o nosso cônjuge, para as nossas esposas. E não é raro, eu, enquanto terapeuta, Glauber, atender casais em que um dos cônjuges tem dificuldade de ouvir o outro, sabe? E quando eu falo ouvir, é assim, ó, é considerar que aquele cônjuge falou. Mas eu sei mais sobre isso. Não, isso aqui você... Não é bem assim, eu sei mais, eu tenho experiência nessa área. E quando o cônjuge tem liberdade de falar e de ser ouvido,
né? Eu posso preservar a minha individualidade porque o meu marido me ouve, né? Você está mencionando a Nayala, eu ouço o que minha esposa está falando. Como isso mostra pontos cegos, coisas que de repente você não vê que ela viu e vice-versa também. Cara, você sabe que eu tenho algo assim comigo, aquela frase, é melhor ter paz do que ter razão? Sim. Essa frase, ela vem naquela conotação assim, né? É melhor ficar quieto, não é? Então, quando a gente fala assim, ó, é melhor ter paz do que ter razão, a gente está dizendo, não, fica quieto, não precisa falar. De uns tempos para cá, eu tenho mudado a minha percepção sobre essa frase. Porque se é melhor ter paz do que ter razão, pode ser que eu deixe de mostrar para o meu cônjuge um ponto cego que ele tem e que eu vou cooperar, mas eu vou preferir ficar quieto. E aí, às vezes, aquele cônjuge não tem quem mostre para ele. Então, assim, ó, hoje eu tenho refletido muito sobre essa máxima, né? Principalmente na Igreja de Cristo. É melhor ter paz do que ter razão. Hoje em dia eu tenho questionado muito isso, e eu tenho questionado até que ponto. Será que o princípio da conversa não seria melhor, tipo, mostrar algo para o meu cônjuge que ele não está querendo ver, por mais que doe, por mais que ele vai se sentir, de repente, ofendido, eu posso ver o melhor momento, posso ver a melhor hora, quando ele esteja bem, mas se é algo que meu marido está fazendo, ou que a minha esposa está fazendo, nós aqui, enquanto maridos, se a minha esposa está fazendo algo de errado, mas eu vou preferir me calar só para ter paz, poxa, como é que a minha esposa vai amadurecer nisso, então? Entende? Sendo que é melhor serem dois do que um, e eu também sou templo do Espírito Santo. Qual é a minha função nesse casamento? Se eu não posso mostrar para ela o ponto cego. Veja, a Nayala, de uma certa forma, forja você enquanto esposo. Já pensou se ela adotasse, não, eu vou ter paz, então eu não vou falar para o Glauber, porque vai que ele se ofende. Não, é melhor ter paz do que ter razão. Cara, mas o papel do cônjuge é fazer com que o outro cresça também. Mas eu comecei, depois que eu me tornei terapeuta, Glauber, eu comecei a pensar sobre isso, viu? Não, Vini, você falou essa situação e assim, eu falei do ano aí, meu primeiro ano de casamento, ano passado, que a gente passou por todos os desafios e no finalzinho do ano, né, assim, quando pô, não tem nada, tá tudo em ordem, a gente teve uma grande discussão, a primeira grande discussão do casal, né? Tinha que ter, não podia ficar sem, né? Que casamento é casamento sem uma discussão, né? E eu lembro assim, Vini, pela minha personalidade, né, como eu falei aqui no começo, quem conhece a Nayala sabe que ela é uma pessoa mais extrovertida e tem uma facilidade muito grande de comunicação, e eu naturalmente sou uma pessoa mais introvertida que me comunica um pouco menos, e a gente carrega isso pro relacionamento também. E eu lembro que teve uma situação que uma briga que a gente teve assim, que ela estava falando tanto, e eu estava tão quieto, tão calado, que ela não conseguia enxergar o erro dela. E eu lembro que eu não conseguia falar, ela estava falando bastante ali, se expondo demais, e eu só conseguia enxergar o lado dela, assim, de falar assim, olha, eu entendo todos os seus pontos, mas ainda assim eu discordava, mas eu não conseguia falar. Até que teve um dia que eu simplesmente não deixei ela falar, acho que foi até um pouco grosso, falei um pouco mais alto, mas eu rompi com isso para poder comunicar para ela. Olha, você está errada nisso, nisso e nisso, porque se a gente for pegar a Bíblia, então, inclusive, é sobre isso, sobre isso. Aí deu aquele choque imediato nela, eu acho que ela quis argumentar, só que teve um tempo, a gente ficou um tempo em silêncio, acho que aí ela teve o processo de digerir, e depois ela voltou assim no nosso relacionamento, tipo, ela percebeu o erro dela, comunicou. Lembra até que teve um dia que a gente chamou jovens casais aqui em casa e ela expôs essa situação. Ela falou assim: olha, tal dia o Glauber falou tal coisa, aí eu percebi tal coisa e eu comecei a mudar meu jeito. E literalmente, eu nunca mais vi ela repetir aquele mesmo erro. Então, desde então, eu vejo ela como, sendo uma pessoa muito mais do diálogo, porque eu decidi romper também com a minha falta de comunicação, esse negócio do eu vou ficar aqui quieto, eu vou ficar na minha, não vou evitar o conflito até onde der, que era a minha personalidade, não. Eu poderia ter procurado o caminho, eu falei assim, vou procurar ficar tudo na paz aqui, ficar sem falar nada, a paz vai chegar um pouco mais rápido aqui na situação. Não, foi quando eu decidi romper com isso, que eu amadureci também nesse sentido,
de saber que eu preciso verbalizar, me comunicar, porque isso vai ajudar ela a crescer também. Então, é um ajudando o outro a crescer, é ferro afiando ferro, sabe? Então, você falando dessa situação, me trouxe essa também, que foi a última que a gente teve assim, mas que também fortaleceu demais a gente. Hoje a gente tem um relacionamento muito mais saudável. A gente tem a gente, apesar de ser amigo desde, sei lá, desde os nossos 16, 15, 16 anos, a gente nunca teve um diálogo tão bom quanto a gente tem hoje. A gente tem um diálogo muito gostoso. Tanto para as Nossa, coisas mais chatas assim que a gente precisa discutir, aquelas coisas de casamento mesmo, quanto do dia a dia. Então, foi uma coisa que foi necessária romper ali também. Então, até algumas brigas que vêm no relacionamento são para edificar também, sim, se você sabe, se você aprende, se você desenvolve com o seu parceiro um bom diálogo. puxa vida, cara, essa sua metáfora, e Salomão diz isso, né, que o ferro afia o ferro, né? Cara, Exatamente. mas veja, pro ferro afiar o ferro, precisa do atrito. Exatamente. O ferro não afia o ferro sem atrito. Exatamente. Olha que coisa. Não tem como Então, fugir disso. cara, então, nossa, e essa sua fala foi terapêutica. Eu rompi com esse silêncio e comuniquei, e hoje as nossas conversas estão melhores. Ô Glauber, olha, eu vou te falar uma coisa, meu irmão, e isso vai ficar gravado. Eu acredito que o princípio da comunicação, o princípio da conversa, é mais forte do que o princípio do silêncio, muitas vezes, viu? Sim, com certeza. E Com eu não estou falando certeza, o Vini. princípio da discussão, o princípio de falar o que quer o tempo todo, aquela falta de bom senso. Eu não estou falando de loucura. Estou falando o princípio da conversa. Poxa, nós somos um casal. Nós somos um em Cristo. Osso dos meus ossos e carne da minha carne, disse Adão em Gênesis 2. Então, como é que eu vou me calar para ter paz? Ora, às vezes você vai precisar fazer justamente o contrário. E esse seu testemunho está exemplificando isso. Quando eu rompi, eu falei, o meu cônjuge, né, a minha esposa, viu de repente um ponto cego que ela não via, e nós temos muitos também que temos, e as nossas esposas vão nos ajudar também, eu creio. Mas veja, a sua fala trouxe a luz e melhorou o casamento. E você mencionou, nós trouxemos jovens casais aqui e os ensinamos sobre isso. E olha que maravilha, e eles vão ensinar outros casais mais jovens também, Amém. viu, Glauber? Tenho certeza. Amém. A gente gosta muito disso, né? A gente gosta muito de conversar com casais, né? Porque a gente sabe que às vezes o jovem glamoriza muito o casamento, assim, ou até mesmo o namoro, se relacionar, mas não tem ideia do que é na prática um casamento e as coisas que você vive. E daí vem aquela palavrinha que a gente tanto ama, que você falou que ama, mas que é uma palavra que eu amo e por isso que eu uso, que é a aliança, né, cara? É uma decisão que você tem, é um compromisso que você faz com alguém de não importa a bucha que aparecer, você vai estar junto com ela. Então, é muito importante isso de você saber que uma das ferramentas da prática mesmo, do dia a dia do casamento ali, é o diálogo. Para mim, realmente foi uma barreira que eu precisei romper. Esse foi terapêutico, inclusive, e literalmente foi numa sessão de terapia que nessa época da briga, eu não estava fazendo mais terapia já faz um tempo, mas até o começo do meu casamento eu ainda fazia. E essa foi uma das últimas coisas que meu terapeuta falou na sessão de terapia, que era uma coisa que precisava romper. E aí acho que quando chegou aquela situação, assim, acho que Deus usou, trouxe assim na hora, assim, ó, tá, se você não romper com isso agora, isso daqui é a hora, você sabe disso, já tá, seu terapeuta te falava isso desde lá de trás. Agora é a hora de você falar, não se cala. E eu tomei a atitude de falar e aprender a dialogar, e isso é muito importante. E realmente, às vezes, até mesmo quando a gente não sabe como falar ou como colocar isso, a gente ora, até para Deus dar graça sobre como falar sobre uma situação, como trazer à tona, como expor uma situação. A gente sabe que a palavra branda, né, pode impactar muito um coração, né, Vini? Pode mudar uma situação só da maneira que a gente fala, porque muitas vezes a gente tem uma intenção muito certa no nosso coração, a gente tem uma clareza na nossa mente, só que a maneira que a gente coloca isso no externo, da maneira que a gente verbaliza isso,
pode ferir alguém. Então, a gente saber o que falar, às vezes orar, pedir a consciência de como colocar isso para fora, pedir sabedoria de Deus é muito importante também, principalmente, né, aqui no começo de casamento. Sim, onde as expectativas ainda estão sendo alinhadas muitas vezes, né, ajustando a convivência, afinal de contas são legados familiares que vêm por trás de vocês, né? Existem muitos costumes que vocês trazem das famílias de vocês e esses costumes vão se chocar agora no casamento, e aí a gente, enquanto casal, tem que ajustar. Ô Glauber, qual o recado que você dá para aquele jovem homem que está pensando em casar? Como você orienta ele? Olha, se você... eu sempre costumo falar isso, tá, Vini? Eu falo, eu e a Nela, a gente gosta muito de casais, assim, e às vezes a gente fica conversando sobre isso, só eu e ela, né? E outro dia a gente estava conversando, eu falei assim, se você é solteiro, se alguém é solteiro, a melhor maneira de você se preparar para o casamento, primeiro você pensa, por que você quer casar? Pensa bem por que você quer casar. Se você quer casar porque se você sente que tem que suprir uma carência que você tem, um vazio que você tem com alguém, por favor, volta para trás, nem tenta se casar, não fica preocupado em achar uma jovem, um jovem, não vai por esse caminho, porque eu vejo muito isso, eu falo isso porque eu vejo muito isso na igreja hoje, muitos jovens que estão muito carentes porque vê todos os amigos ali fazendo um casalzinho e fala assim, poxa, mas tô com 20 e poucos, eu tô com uma certa idade, eu quero casar, os meus hormônios, né? E toda a rede social tem aquela pressão para estar num relacionamento e você quer estar simplesmente porque você quer suprir um vazio seu. Não faça isso. Em primeiro lugar, pense por que você quer casar. Tem um versículo aqui, Vini, eu posso ler, inclusive, ele? Por favor, meu amigo, fique à vontade. Jovem que quer casar. Esse daqui foi um versículo que foi o norte para mim no meu começo de relacionamento com a Nayala. Diz assim, lá em Deuteronômio 24:5: se um homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra nem assumirá nenhum compromisso público. Durante 1 ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Ou seja, lá no Antigo Testamento, o cara que ele se casava no primeiro ano, ele não tinha obrigação de ir para a guerra, batalhar, fazer nada. Ele tinha obrigação de ficar em casa e fazer a mulher dele feliz. Se você quer namorar para suprir uma carência sua, você já está casando com o princípio errado. A Bíblia está falando que você tem que casar para poder proporcionar alegria, felicidade para alguém. E quando um pensa em proporcionar alegria e felicidade para o outro, procurar ser o melhor que pode ser uma boa companhia, se procurar se desenvolver para que o outro cresça e fique feliz, aí você tem um relacionamento saudável, aí você avança, você cresce, tem um relacionamento abençoado. Se você quer só para suprir um vazio seu, você não está entregando para a pessoa algo, isso vai fazer ferida nessa pessoa, em você mesmo, e aí vai ser um tempo muito maior para você poder recuperar isso para ela também, e vocês vão só se machucando, e isso é totalmente não saudável. Então, o conselho que eu tenho para dar para algum solteiro em primeiro lugar, se pergunta por que você quer casar. Agora que você já sabe aí por que você tem que casar, que é pelo motivo certo, para fazer alguém feliz, você só vai conseguir fazer alguém feliz quando você estiver bem. Então, desenvolve seu relacionamento com Deus, procure entender quem você é. Eu lembro que teve um período de pandemia ali, eu falei que nessas começo de relacionamento não saudável, meio da Nayala, que a gente não estava junto, assim, a gente ficou um tempo separado. Mas foi um tempo que eu comecei a fazer terapia, que eu comecei a me entender melhor, que eu comecei a orar mais. Eu ia no parque lá, ficava no meio da natureza lá e tinha o meu momento sei lá, de devocional, de orar ali comigo mesmo e de até me exercitar, começar a fazer as coisas que fizessem eu evoluir. E aí, a partir de então, eu comecei a ser uma pessoa, quando eu comecei a me sentir saudável comigo mesmo, assim, eu tô bem comigo mesmo, acho que eu comecei a ser uma boa companhia para Nayala, que acabou voltando para minha vida logo depois ali, os dois muito mais saudáveis. Então, para alguém solteiro, o que eu recomendo é isso, sabe? Foca em você, assim, foca você, seu crescimento pessoal, que Deus vai, quando você estiver pronto, Deus vai colocar a pessoa certa no seu caminho, como foi com a gente, comigo e com a Nayala. E se você é uma pessoa que já está num namoro, já cristão, que você
tá começando a se relacionar com alguém, já tem um interesse mútuo, uma dica que eu dou, Vini, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Se você é um casal, comece a andar com casais que vocês respeitam, casais que vocês admiram. Uma das coisas que fez o meu relacionamento com a Nayela evoluir muito, assim, muito rápido, foi quando eu e a Nayela começamos a fazer parte dos grupos dos supervisores. A gente começou a andar com casais como Dulce e Vini, como o Gabriel com a Benção, que fez parte aqui do podcast também, com os Paladines, né, como a Fernanda e o Lucas. Andar com casais que a gente admirava, que a gente respeitava, que a gente almejava, incluindo os nossos pastores, o pastor Marcelo e a pastora Yara, fez a gente crescer tremendamente como casal. Então, se você já está num relacionamento começando a se relacionar, eu sugiro que você procure andar, se aproximar desses casais que vocês admiram, respeitam, e falam assim: nossa, eu quero ter um relacionamento parecido com aquele casal ali, sabe? Então, começa a rolar junto, começa a ver como que é a rotina deles, como é que eles são, os bastidores, e começa a tentar aprender isso. Se você está andando com com 5 casais de sucesso, o seu será o 6º, certeza. Nossa, cara, então seja feliz sozinho, né? Ou melhor, resolva suas questões emocionais primeiro, lide consigo e diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem é, né? Exatamente Resumindo a isso. ideia, a ambiência diz muito, né? A ambiência diz muito, né, Glauber? Nossa, Exatamente. cara, isso que você falou realmente, né? Por que você vai casar? Se você não é uma boa companhia, como é que você vai fazer o seu cônjuge feliz? Como é que eu vou fazer a minha esposa feliz se eu não sou uma boa companhia, se eu não me cuido, se eu não me desenvolvo? Nossa, sensacional, cara. Eu não preciso dizer mais nada em relação a isso. Deus te abençoe, muito bom. Ô Glauber, o que é para você ser um marido potente? Para nós encerrarmos aqui, o que é ser um marido potente, meu amigo Glauber? Essa pergunta é difícil, até porque eu tô tão no comecinho, eu sinto que eu tô tão no comecinho, eu sinto que eu tô aprendendo tanto, Vini. Mas de novo, eu me baseei tanto nesse versículo, sabe, de Deuteronômio, Vini, para guiar minha vida, mas que eu acho que um marido potente é alguém que ele vai olhar para as necessidades da sua esposa e vai procurar supri-las. Inclusive foi um dos votos do casamento para Nayala. Eu falei assim para Nayala, assim, nos votos de casamento, eu falei assim: você vai estar sempre em segundo lugar na minha vida, sempre atrás de Jesus. Então, não me colocando em segundo lugar, sabe, mas colocando ela, sabendo que eu tenho que procurar fazer ela feliz, prover ela não só financeiramente, mas emocionalmente também, procurar ser um bom sacerdote do nosso lar espiritualmente. Então, não ser uma pessoa que impacta ela de maneira negativa nas emoções, no psicológico dela. Então, eu tenho que estar saudável também, eu tenho que estar sempre procurando me renovar, me manter saudável, me manter bem. Então, eu acho que um marido potente é esse que entende que ele tem o papel dele de proporcionar a alegria, a felicidade, para o bem-estar da esposa dele o tempo inteiro. Tem sempre, sabe, esse alvo lá na frente e procura constantemente chegar o mais próximo do centro, sabe? Eu sei que eu estou no começo de um casamento, eu sei que eu erro muito, eu falho muito ainda, mas eu vejo lá do comecinho, aquele Glauber que eu falei que não tinha noção nenhuma de responsabilidade pro Glauber que eu sou hoje, o quanto que eu cresci, simplesmente com esse objetivo de, assim, eu tenho uma mulher incrível do meu lado e eu vou honrar um compromisso com ela, eu vou procurar fazer o melhor que eu posso. Então, quando a gente tem esse alvo, esse objetivo de fazer o melhor para nossa esposa, a gente se torna um marido potente. Amém, aleluia. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelas suas palavras, pelo seu testemunho com a Nayala. Vocês são um casal abençoado. Eu tenho certeza que muitos homens, muitas famílias serão impactadas com o testemunho de vocês, com a sua história aqui, com o nosso podcast. Obrigado por ter compartilhado, obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer e uma grande honra para mim, viu, Glauber? Imagina, Vini, de novo eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Obrigado de novo por você ser um desses homens que eu me espelho.
um exemplo de marido, um exemplo de pai, um exemplo de servo, de homem de Deus. Obrigado, viu, Vini? Que Deus continue utilizando esse meio aqui para alcançar muito, a vida de muitos homens. Aleluia. Para você que nos acompanha, esse foi o podcast Maridos Potentes. Até o próximo vídeo.